From a distance, the building looks like so many others. The carpenters saw away. The jackhammer noise drowns out the sounds of creation. But a more attentive look reveals a lack of some essential details. There are no trucks mixing industrial amounts of cement, no concrete being pumped up the walls. But the building isn't standing still. It keeps growing. A second look shows us this building is different from all others. A building which, in place of concrete, relies upon earth to make dwellings rise from the ground. A building that recovers the traditional and empirical know-how of our grandparents, making the most of an abundant, natural and recyclable material. But that old knowledge is now at the service of new projects, new dreams, at the service of a philosophy that rejects aggression against the planet we live on. Estou a fazer projeto turístico com várias casas. Nesta zona vou realizar 6 casas para a gente que gosta da zona do Parque da Costa Vicentina. A oferta é turismo numa zona muito protegida e turismo em casas que têm uma qualidade ecológica. To reach this goal, it was necessary to make use of local labor. It was necessary to locate workers who still had this traditional knowledge. Nenhum de nós temos uma formação mesmo feita em taipa, né? Tem sido mesmo com os antigos que nós falamos na aldeia e até nos mostra as ferramentas que utilizavam antigamente. E depois temos os arquitetos, claro, a explicar-nos todos os dias, vêm à obra e vêm-nos explicar como é que se faz. Bater com os pés primeiro, calma, bem, de modo a que fique mais ou menos uniforme. After obtaining this knowledge, it was necessary to train the men, recruited from local construction companies who had always used conventional techniques, but are now specializing in rammed earth construction. Comecei por servente, depois por tijolo, de pedreiro ou carpinteiro também gosto, não é? Mas isto faz bem, a gente atrata-se aqui a bater, gosto disto. The formwork technique used to build these walls, a traditional rammed earth method used in Alentejo and southern Europe, is quite simple. Almost instinctive. One must build wood panels, known here as taipa, over a masonry footing, so the earth doesn't stand in contact with the ground. The space between the panels is then filled with moist earth that must have low clay content, but plenty of rocks and gravel. Eu vou ver se tem barro a mais ou se tem barro a menos. Para isso arranjo uma tabuinha onde pego nesta bola que já usei e vou fazer um rolo, vou fazer assim um charuto com alguma espessura e mais ou menos o mais homogéneo possível, e por isso é que eu tirei as pedrinhas grandes, porque senão eu não consigo fazer este teste como deve ser, porque essas pedrinhas não permitem que isto seja uma massa só e eu possa tirar as minhas conclusões. Eu vou pegar nele e vou fazê-lo correr na minha mão, de modo a ver quando é que ele parte. Aqui a meio, ou 5 centímetros, mais ou menos, para um lado ou para o outro, se ele partir nesta margem, em princípio a quantidade está certa. Em princípio a quantidade de barro até está equilibrada. Porque se ele partir muito na ponta, quer dizer que não tem barro que o ligue e, portanto, preciso de barro. Mas se ele partir junto à minha mão, quer dizer que tem barro a mais e que conseguiu ligar aquilo tudo, e então eu vou ter que fazer o tal equilíbrio de modo a que não seja barro puro e depois não sofra as consequências ao longo do tempo. Eu vou pegar nele e vou fazê-lo correr pela minha mão. Chega a uma altura em que ele parte inevitavelmente. Pronto, partiu. Então eu estendo a parte com que fiquei, estendo outra vez a parte com que parti, e a relação é muito parecida, ele partiu quase a meio. Pronto, em princípio esta terra tem a quantidade de barro necessária para poder ir para o taipau, para ir umedecer e depois de úmida, então, ser comprimida no taipau. After putting the earth into the formwork, it has to be compressed under one's boots,
and then hit repeatedly with the traditional wooden stomper. Estamos aqui a bater. Senti frouxo. Se a gente depois largar o maço, ele peço dar 2 porradas seguidas, levanta, está batido. Se eu bater e ficar morto, em baixo, não está apertado. Of course, not everyone uses the same techniques. There are subtle differences, almost like each architect's signature. Some prefer to build the complete wooden formwork, following the design of the house, and then fill it with earth all in one go, before compressing it with pneumatic rammers. Nós fazemos esta com faragem grande, perdemos um bocadinho mais de tempo, mas depois, como temos a máquina, aquilo depois é andar mais para a frente, quer dizer, é chegar ali e fazer uma tapalada corrida. Chegamos a ser 8, 10 a trabalhar. Enquanto, se for esses taipais pequeninos, podem ser só 4 pessoas, porque 2 é no chão a preparar a terra e 2 em cima a bater. The result can be whatever one wants, from the modest peasant homes of the villages of Alentejo to the farmhouses dotted across the southern landscape, or fantastic homes where tradition and modernity fuse, and where the signature of a renowned architect is clear. Such is the case of Monte dos Reguenguinhos in the middle of the Cercal mountain range, a rural tourism site full of colour, intimate spaces and good taste. The old farm is unrecognisable. The old barn, with its larger space, was converted into a dining and living room, a music room, and also a place for the owners to live. The old house, on the other hand, was made into independent suites and had its roof replaced. Neste caso aqui foi bastante estimulante recuperar e tirar partido de construções existentes de um monte agrícola que estavam abandonadas já há vários anos, para lhes dar um novo uso que tenha contexto na vida atual. On the inside, the option was different. Several walls were left with the earth showing. Some exhibit their old markings, scorched by the heat of old hearths. All that was kept, the memory of each space, the signs that reveal old purposes. Portanto, esta porta que dá para a casa de jantar, foi transformada em casa de jantar, foi uma abertura feita porque não existia e tirou-se partido deste espaço amplo para fazer o espaço de refeições, dos pequenos almoços, etc. Obviamente que as janelas foram também mais abertas, colocados novos caixilhos, a chaminé foi introduzida, não existia. Portanto, os espaços comuns que necessitam de áreas maiores e espaços mais amplos instalaram-se precisamente nos sítios que eram destinados aos apoios agrícolas. Her home is another good example. It was also restored, as Teresa enjoys doing. Eu tenho uma especial prazer em tirar partido das construções que já existiram, que foram construídas, que correspondem a espaços impermeabilizados e já utilizados para se voltarem a utilizar e a fazerem parte da vida do homem. Further south, beyond Odemira, Graça Jales is split between 2 passions, architecture and tourism. A few years ago, her life changed radically when she decided to move to the natural park in southwestern Alentejo. She came across a derelict farmhouse and couldn't resist it. Estamos numa das zonas mais protegidas do Parque Natural. Eu tinha aqui umas ruínas, não se pode construir, portanto podia-se reconstruir. O que existe foi o que eu fiz. É um turismo também um bocado diferente dos outros turismos, porque os outros turismos têm os quartos todos ao lado uns dos outros, e estas casas estão separadas e também é para pessoas que queiram estar mais sozinhas e mais em contacto ainda com a natureza, porque de facto estão aqui rodeadas de uma panóplia de habitats muito forte e única.
Her house was built using rammed earth. It has a winter garden that lets the sunlight in. The inside has multiple levels with steps and a mezzanine. Outside, the house fits perfectly into Alentejo's landscape, blending into the tones of the wooded pasture land. No exterior é uma planta retangular e a única diferença foi aqui no jardim de inverno que acabei por recuar e recriar os muros alentejanos, a forma como eles eram construídos antigamente. Foi usar os materiais tradicionais da arquitetura tradicional. Como disse, os muros de pedra, a taipa nas paredes e o adobe nas paredes interiores. Houve aqui uma história com um vizinho alentejano, o Tibriços, que eu fui-lhe apresentar uma dimensão de um adobe e ele disse que não era assim, que não prestava, que ele é que sabia. E acabou-me fazer estes moldes e foi com estes moldes que eu fiz aquele adobe que está naquela parede, que era como eles faziam as paredes interiores. Nós estamos aqui no bairro Almoada de Mértola, portanto é um conjunto, é um bairro importante aqui que ocupava aqui esta estrutura da antiga acrópole da cidade, mais ou menos com 30 casas, construído em princípio todo na mesma altura, à volta do século XII, meados do século XII, quando a dinastia Almoada tinha aqui o poder na cidade. É um bairro de gente, chamemos de remediada. São pequenas casas que dão para a família tradicional mediterrânica dessa época. Isto é o pátio de uma delas. Tinha aqui numa parte central um pequeno terrenozinho onde seriam plantadas plantas aromáticas de cozinha, salsa, coentros, etc. Este conjunto estava rodeado por vários compartimentos. Quer dizer, compartimentos, a cozinha dupla, aqui um pouco naquela zona. Atrás de mim, aqui era uma espécie da sala mais importante da casa, com o leito principal, onde o pater familias e a sua mulher fariam continuidade familiar. Aqui a alvenaria um pouco mais baixa, aqui era a parede em taipa. O exterior era revestido com cal. A cal era também não só a questão decorativa, era uma proteção decisiva da taipa. A taipa não pode ficar às intempéries, como é normal, não só porque se desfaz, mas também porque suja, não é? Portanto, a cal serve de fixador e de defesa da própria taipa. Todas as paredes são feitas em taipa e todas eram caiadas. Aliás, é um princípio ainda hoje usado. Toda a Vila Velha, aqui em Mértola, todas as casas são em taipa também, simplesmente não se vê, claro que todas estão rebocadas e caiadas ainda hoje. Aqui entrava-se na latrina, que era uma latrina que é dividida num pequeno átrio que pudicamente tapava o acesso à fresta no chão que servia de saída. A divisão aqui é o único pedaço que temos em adobe, que é o caso mais estreito, que habitualmente o interior da casa era feito em adobe. Aqui vemos agora uma parte interessante do resto da taipa, não é? Temos a parede em alvenaria, até aqui. A partir daqui era a taipa. Esta era já o assentamento da taipa, chegava aqui à ombreira da porta, em porta dali, e esta é a largura clássica desta época, à volta dos 50 centímetros também. E subia até mais 2 metros o máximo, acima, porque depois teria aqui os telhados que viravam para o interior da casa, fazia o pátio, era o centro da casa, com os telhados com águas que vertiam para o seu interior, e todas as paredes desta casa eram em taipa também. Taipa muito bem feita, de tal forma que sobreviveu até hoje. These ruins from the 12th century weren't the only ones to last until the present and show us how old rammed earth construction is. Several fortresses from the Islamic period built using military rammed earth still survive.
a dense mix of compressed dirt, stones and lime, which managed to resist both the Arab and Christian assaults. São grandes cofragens, bastante mais largos, conforme a largura da muralha. E as muralhas habitualmente podem ter 3, 4 metros de largura, continua a ser utilizada até ao século XVII e século XVIII mesmo. Ainda há grandes muralhas feitas em taipa militar até ao século XVIII, porque é eficaz, mesmo contra os canhões, quando embatem naquela terra, são comidos, embebem-se naquela terra e não a destroem. The Padern Castle near Silves is a good example. Despite the poor conservation of this sadly forsaken national monument, the majesty of the earth is still visible. This construction technique crossed millennia and survived into the 20th century, being used even in industrial environments such as mines. At São Domingos, in the Mértola municipality, the signs of the earth are everywhere. Among the old workshops and warehouses, in the ancient homes of factory workers, along the right-angled streets. Faced with such neglect, rammed earth slowly vanishes. It melds back into the ground, amidst the bent iron and steel. And with it goes the wealth of our industrial legacy, and the memory of the folk. Rammed earth, or taipa, wasn't the only construction technique to take root in Portugal. Quite common in the Beira region, packed stud walls, known as tabique, were commonly used for partitioning. A wooden lattice would be built and the space between the studs would be filled with a mix of clay-rich earth, straw and other vegetable fibres. In rare cases in the valleys of the High Douro, the same technique was used to build the top floor of houses where the family would live. Such is the case of the Salzedas parish, only a few kilometers from Lamego. On one side, the imposing monastery, where the stones guard centuries of history. Granite stone, hard and blackened by the passage of time. Across the road, separated only by a thin strip of paving, a curious and labyrinthine web of narrow streets, a faithful depiction of a medieval town. Stepping into this small village is like going back in time. The houses are still in granite, but only on the ground level, or up to the first floor. Above that, packed stud walls rule the day. The wooden beams stretch across balconies, verandas and curious bridges that connect neighbouring buildings. But those aren't the only unique features. These approximately 40 houses are also connected by interior passages and several small windows. The reason for that, according to scholars like Father Antonio Seixeira, was the fact that this quarter's inhabitants were Jewish and belonged to a single extended family. Qualquer pessoa que se sentisse perseguida ou que fosse perseguida, fosse pela lei régia, fosse pelo bispo, portanto pelos eclesiásticos seculares, sempre que entrasse neste couto tinha proteção imediata, porque quem mandava era o abade. Neste bairro não vivia gente rica, não viviam nobres, mas sobretudo gente que tinha os seus problemas com a sociedade ou com o rei e que procurava obter a proteção junto do mosteiro, junto do abade. When Father Antonio Seixeira arrived here 2 decades ago, nearly all of these homes were still inhabited, a different time as he recollects. Há 18 anos que vim aqui para esta paróquia e ainda vi muita gente, ou alguma gente, habitar neste bairro. Claro que a sua vida era uma vida normalíssima, de aldeia, de gente que aqui passava os seus dias entre a sua casa e os seus campos. Nowadays, the quarter has been invaded by ruins, like a contagious and incurable malady, where bad taste and ill-fitting materials rule. For example, the walls of several homes are covered by unattractive corrugated zinc sheeting. On other houses, it's still possible to see the remains of the quicklime that used to protect the walls, sometimes covered by blades of black schist. Many windows had a hung sash design,
but those would be the most recent ones. The older ones consisted of openings with simple wooden doors. Unfortunately, all this cultural and architectural legacy is now being irrevocably lost. O que temos neste momento é uma perca substancial desse revestimento exterior, que é frágil e que carecia sempre de uma manutenção regular, não é? Temos em algumas situações onde isso depois nos permite ver o esqueleto dessa mesma parede e em algumas situações, até podemos identificar porque elas já correspondem, digamos, a uma divergência em relação ao padrão, que tem havido alguns, ou houve a dada altura, alguns remendos, algumas colocações de situações postiças, situações onde, por exemplo, se colocavam também ou ardósias, fazendo escamado, ou colocando já em situações relativamente mais modernas, no início do século XX, já a chapa zincada, pintada. There is no lack of ideas regarding how to save this group of packed earth houses. Uma perspectiva que é meramente pessoal é que poderíamos, de facto, fazer aqui um investimento no sentido quase pedagógico e constituir, a partir destes vestígios que aqui existem, um laboratório e, ao mesmo tempo, uma oficina de aprendizagem, por tudo para esta região, de uma tecnologia construtiva que é muito antiga, que está disseminada ao longo de toda a Europa, desde a Anatólia até o nosso país. The justification, the rationale behind this proposal is quite simple. Este património, para além do seu valor estritamente documental ou histórico, tem um valor superlativo, se assim quisermos dizer, que é a preservação para a memória futura de uma tecnologia construtiva que ainda pode dar frutos, ainda pode, de facto, voltar a fazer sentido. Digamos que a pegada ecológica de um material ou de uma tecnologia construtiva desta é extremamente diminuta em relação às tecnologias dominantes na construção atualmente. But not all is in the past. Adobe, for example, is still made today. These handcrafted raw earth bricks are ancient and rough, solid. Word of mouth carries the name of the remaining expert craftsman. That is how Antonio Paulo's name cropped up, the owner of the Ogaio pottery workshop that still makes solid clay bricks in the traditional way. Will also make the old adobe ones upon request. Isto sempre foi um negócio do meu pai. E desde pequeno que eu vinha para aqui trabalhar, entre aspas, porque isto, quando se é pequeno, isto praticamente era uma brincadeira, não é? Uma exploração infantil. Vinha-se para aqui e havia algumas tarefas. Naquela altura havia muitas crianças a fazê-las. Cantear os tijolos. E pronto, desde pequeno que eu vivo nisto. His main business is making all kinds of solid bricks. Traditional fired clay blocks with no hollow parts. They can be used to cover walls or as flooring. Bricks are all over the place. The pallets where the moulded clay is set to dry take up most of the shop, in nearly endless piles. They're mounted on rails to make it easier to manage the various drying stages of the bricks. Near the office is the heart of the workshop. It's here, over a metal platform, that the bricks are moulded, adobe ones included. The two men split the tasks between them. Antonio Paulo does what he likes the most. He brings the dark, wet dough and puts it in the moulds. He wedges the clay, wets his hands and smooths it out, removing the excess. Then he moves to the next bench, where he repeats the same operation in a never-ending motion that can go on for several hours. Eu gosto muito de fazer tijolo. Isto que estou a fazer. Há outras tarefas que o cozer, o cantear. Eu gosto mesmo de fazer tijolo. With the adobe bricks, everything is simple. One starts, as with other bricks, by making the dough, mixing the clay and sand. In some cases, pieces of cork or straw are also added. The right consistency is determined by feeling the clay in one's hands. Experience comes in handy. A base é a argila.
Neste caso, nós misturamos-lhe uma pouca de areia para enfraquecer muito. Neste caso particular, esta argila é demasiado forte para fazer tijolos com esta grossura. Se fizéssemos só com a argila pura, o tijolo ia estalar todo, ia ficar tudo aos bocadinhos. Então temos que enfraquecer um pouco a argila para que o tijolo não estale. In the old days, adobe bricks would be set out to dry on threshing floors. People would pile them into little castles to make the most of the breeze and the summer heat. Once dry, the adobe bricks need to be edged. In other words, the edges must be trimmed and any debris that may have become stuck to the earth must be removed. It's a slow procedure, done one by one, with a long knife. Antonio Paulo doesn't hide the pleasure he gets from each of these tasks, but his favourite part is still the moulding, the moment when he gets his hands into the clay. That pleasure from raw clay is shared by the older inhabitants of Valles Mortos, in the outskirts of Mertola. Their village is full of earthen buildings, as are many others in this region. Of course, in recent builds, the taipa was replaced with brick and concrete, but the earth still holds a privileged place, especially in the memories of the folk. O meu pai comprou terreno ali, o Sr. José Lourenço Brown. Nas condições, custou-lhe até 3 contos dele por aquilo. E aquilo disse-lhe logo assim, olha, eu comprei essa terra, mas nas condições de me fazer 2 casinhas. E o homem, como era padrinho, fez-lhe 2 casinhas em taipa, tudo bem feito. Depois fomos para lá, assim que aquilo foi despachado, fomos lá para as casas e tal, estivemos lá vivendo. E o meu pai começa a cavar terra ali no quintal, tinha ali um quintal, começou a cavar terra, já não ganhou moitão de terra e essa coisa toda. E começou a construir também lá mais 3 casas, armadas àquelas, fez uma água e depois fez a outra água. E dali depois fomos para lá, começou assim, olha, aqui ainda tem uma casa, começou a rebocá-las, rebocou-as, porou-as e essa coisa, estão umas casas perfeitamente bem, há 50 e tal anos que aquelas casas estão lá feitas. Another neighbour has a similar tale. The tale of the day when he built his own home with the help of his family. Eu comprei lá o monte, mas o monte tinha pouco campo. E então depois pensei em fazer mais casas. Vivíamos lá todos, tinha 4 filhos e aí a mulher. E então não tinha taipa e fui a Pias e comprei umas tábuas